O exercício da justiça e do juízo. Honestidade de coração é a ênfase do capítulo 21 dos Provérbios de Salomão. Os homens precisam de corações honestos para o exercício da justiça. A prática da justiça é a mensagem desse capítulo. O exercício de juízo e justiça na vida é necessário se quisermos ter o Senhor do nosso lado. Para que o Senhor esteja do nosso lado, é necessário o exercício da justiça e do juízo. O grande erro de quem pratica injustiça é se achar lutando contra o próprio Deus. Esta será uma batalha vã e tola que nenhum homem alcançará êxito. No início dos nossos estudos dos Provérbios, declaramos o porquê necessitamos de sabedoria divina para praticarmos a justiça. Amém? Então abra sua Bíblia para Provérbios 21. Provérbios capítulo 21, versículos 1 a 7. O homem deve se colocar como instrumento divino para exercer juízo e justiça. Diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata. Por quê? Porque recusam praticar a justiça. Então o homem deve se colocar como instrumento divino para exercer juízo e justiça. Bem, obviamente, a passagem descreve o rei Salomão. O rei Salomão foi guiado por Deus para fazer juízo e justiça em Israel. Salomão havia colocado o seu coração na mão do Senhor para este fim. Então peçamos, portanto, a sabedoria de Salomão, não para fama ou riqueza, mas para praticarmos juízo e justiça. Amém? Juízo e justiça divina na terra através de homens e mulheres como nós. Sejamos instrumentos humanos sob o controle divino para o exercício da justiça. E é por isso que Deus então pesa os nossos corações, para que possamos ser de fato justos e não apenas ficarmos pensando que somos. Na hora de cultuarmos a Deus e reverenciar o seu nome, não podemos ficar achando que nós já somos bons. Precisamos nós mesmos também sondar o nosso interior, para que sejamos aceitáveis não pelo sacrifício em si, não pelo ritual em si, mas pela prática da justiça. Amém? Por uma vida justa, para que Deus possa nos aceitar. Então existem pessoas que não são humildes, como o rei Salomão foi.
O rei Salomão deixou o Senhor inclinar o seu coração para a justiça. Os perversos precisam então mudar o seu coração e deixar o seu coração na mão do Senhor. E aí, olhando na sua Bíblia os versículos 5 a 7, os versículos 5 a 7 contrastam os resultados de uma vida justa com a vida injusta. Então a vida justa tem abundância de todas as coisas boas. Mas a vida injusta tem pobreza, vacuidade, armadilha e violência arrebatadora. Tudo por quê? Porque os perversos se recusam a praticar justiça. Então qual é a aplicação? Que Deus deseja que você pratique justiça sem se recusar. Amém? Sem se recusar. Deus deseja que você pratique justiça. E que você não deixe a pressa excessiva ou a ganância tirar a verdade dos seus lábios. Porque justiça tem tudo a ver com verdade e nada a ver com mentiras. Deus está pesando os nossos corações e Ele está vendo pessoas justas que o agradam. Amém? Provérbios 21, 8 a 15. As consequências da injustiça e o que essas consequências nos ensinam. Provérbios 21, 8 a 15. As consequências da injustiça e os seus ensinamentos valiosos para os sábios. Diz assim: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Note bem que justo está com letra maiúscula. Então, o tradutor considerou aqui que o justo se refere a Deus, que arrasta os perversos para a calamidade. Versículo 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar o quê? Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Está vendo então as consequências da injustiça e o que essas consequências nos ensinam? Suas lições valiosas para o sábio. Então a prática de injustiça traz consequências e sofrimentos. A vida da pessoa fica cada vez mais complicada e cheia de culpa, né? Eu lembro um filme da Marvel, do herói chamado Motoqueiro Fantasma. E quando aquela caveira em chamas olhava no fundo do olho do assassino, então vinha todas os crimes e as injustiças que aquela pessoa praticou antes de partir. Então havia chegado o juízo. E assim é a vida da pessoa que pratica injustiça. Ela vai carregando culpa em cima de culpa. Uma vida complicada vai se complicando ainda mais. Então pode sofrer também o injusto ao lado de um cônjuge difícil, aí no versículo 9, né? Melhor é morar no eirado da casa do que dentro da casa com mais gente, mas tendo uma pessoa lá que enche a paciência o tempo todo. Então os conflitos
da pessoa injusta pode começar dentro do lar. E os conflitos se estenderão para fora do lar, porque ele também não vai gostar do seu vizinho, e nem o seu vizinho vai receber compaixão dele. E ele não deixará, porém, de receber no tempo certo o quê? O castigo divino, tornando-se exemplo de ruína para quem exercita a justiça. Então o injusto não será ouvido no dia da angústia, porque ele receberá em troco a injustiça praticada. É um princípio divino da retribuição. Então, e além de colecionar inimizades por longos anos, os injustos terão na prática da sua perversidade só motivo para ter medo, só motivo para o pavor. Então, ao invés de receber alegria como recompensa dos seus atos, o medo de castigo sempre assombrará o que pratica injustiça. Então, qual é a aplicação? Quais ensinamentos valiosos nós vamos colher ao ver as consequências das práticas injustas? Quando eu olho as consequências das práticas injustas e eu não sigo por esse caminho de justiça, a primeira coisa que eu vou aprender, ou que eu vou colher, é uma consciência livre de culpa. Amém? Há poucas coisas que eu considero melhor do que você andar com uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Amém? E para isso, você não pode ser a pessoa que praticou injustiças veladas. Então, outra coisa que nós vamos aprender é que a pessoa que não vai seguir no caminho da injustiça fica livre de companhias desagradáveis, né? Então, porque uma pessoa justa atrai outra pessoa justa para si, amém? E aí você tem a esposa rixosa, né, que azucrina. Então pode ser que você, sendo justo, quem sabe você consegue uma esposa melhor do que esta aqui descrita. Bem, então, outra coisa boa que nós aprendemos olhando as consequências da injustiça é que nós não seremos castigados e evitaremos a ruína. Eu uso a palavra ruína porque algumas pessoas, né, não gostam de ouvir a palavra desgraça, né? Elas têm um misticismo em relação a essa palavra. Tem uma coisa que aprenderam em casa, mas é a mesma coisa. Ruína, né, é a mesma coisa, né? Então, se você não seguir por esse caminho da injustiça, você não será castigado e evitará a ruína. E nós seremos ouvidos por Deus quando clamarmos por ajuda. Amém? Porque não vamos ter deixado de praticar justiça com os mais pobres que nós. E nós seremos reconciliados com nossos vizinhos. E jamais nos faltará alegria e propósito enquanto vivemos. Amém? Está vendo? Então, as consequências da injustiça e o que elas nos ensinam, os seus ensinamentos valiosos para os sábios. Se você é sábio, você colhe esses ensinamentos. Amém? Versículo 16 a 21. Provérbios capítulo 21, versículo 16 a 21. Nós vamos ver a prática da justiça só traz coisas boas. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue, o quê? O que segue a justiça
e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Está vendo? A prática da justiça só traz coisa boa. Então quem desvia-se da doutrina corre o grande risco de se juntar aos mortos mais cedo do que imaginava. Então que não nos desviemos para o caminho da injustiça, amém? Amém. Senão vamos perecer antes do tempo. E no fim, o que vai acontecer com o justo? No fim, o justo será tirado de suas aflições imerecidas e o ímpio colocado no seu lugar. Os injustos parecem espertos, não é? Até chegar o juízo perfeito. E chega. Os versículos 17 e 20, note bem aí no seu capítulo 21 de Provérbios, os versículos 17 e 20 estão em contraste e se auto-explicam um ao outro. O homem insensato, quando tem muito, acaba desperdiçando com sua glutonaria, farras e exibicionismo. E como resultado, logo ele terá falta e não prosperará. O justo, ao invés de tesouro adquirido com falsidade e mentiras, terá o suficiente para o seu prazer, porque não desperdiçará. Então, nós podemos até dizer que todo desperdício leva consigo injustiça. Todo desperdício leva consigo injustiça. Bem, além disso, o que se torna discípulo da justiça e da bondade para com os pobres encontrará a vida, a dignidade e a honra. E sabe o que vai acontecer? Se eu sou justo com os outros tenderão a serem justos comigo. Amém? Se eu sou misericordioso com os outros tenderão a ser misericordiosos comigo. E as pessoas serão justas com o justo. Amém? Então qual é a aplicação? A aplicação é: quem você está seguindo? Diga: estou seguindo em frente como aprendiz da justiça. Por que escolhemos segui-la? Porque a prática da justiça evita que eu desperdice a minha vida com prazeres que só apressam a morte. E porque ela me torna útil e só me traz coisas boas. Amém? Amém. Muito bem. E antes de passar para o ponto seguinte, nós temos que fazer uma observação. Os versículos 9 e 19 mencionam que tipo de esposa? Aquela que é briguenta, que azucrina, fala sem parar, litigiosa. João sabe o que é isso, ele é advogado. Resmungando sempre, se queixando, reclamando, rixosa e iracunda. Os versículos 9 e 19 mencionam esse tipo de cônjuge. Quer de presente para você levar para casa? Em contraste com a esposa prudente, que já foi mencionada em Provérbios, em contraste com a esposa prudente, que é um sinal da benevolência do Senhor, esta mulher, do capítulo 21, 9 e 19, aparece quase como que um castigo divino sobre os injustos e maus. E dependendo então da companheira escolhida,
o solitário total, pode até ser mais feliz. Pode até estar em vantagem. Não é bom que o homem esteja só, mas não é qualquer companhia que lhe será boa também. Tem que ser uma mulher sábia e prudente. Amém? Muito bem. E do mesmo modo, né, um marido sábio e prudente para uma excelente esposa. Bem, então Provérbios capítulo 21, versículos 22 a 31. Estamos chegando lá, hein? Estamos chegando no final dessa mensagem. Provérbios capítulo 21, 22 a 31. O Senhor concederá a vitória ao sábio praticante da justiça. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém? Então o Senhor concederá a vitória ao sábio praticante da justiça. Quando não existe sabedoria, a valentia prevalece. Os valentes confiam nas coisas físicas e materiais. O sábio nas ideias, nos pensamentos. O sábio usa a sua inteligência para transpor e vencer todo e qualquer obstáculo. Quando o sábio tem um obstáculo, ele não sai correndo, ele põe-se a pensar. Amém? Ele põe-se a pensar. Ele não sai agredindo, ele põe-se a pensar. Ele não começa a tagarelar, ele põe-se a pensar. Porque o sábio usa a sua inteligência para transpor obstáculos. O sábio e justo não é derrotado por soltar palavras tolas. Ele guarda a sua alma de angústias, por quê? Porque ele sabe guardar a sua língua dentro da boca. O sábio não ganha suas batalhas com ações insolentes e presunçosas. Apesar de toda a sua inteligência, ele não é um zombador arrogante. Amém? Amém. Os versículos 25 e 26 contrastam a cobiça inerte com a diligência generosa. O preguiçoso deseja sem nada conseguir, porque ele não transforma o desejo em ações diligentes. O cobiçoso, porém, só fica olhando a vida dos outros, invejando e querendo que os outros tenham. O justo é diferente, tanto de um como de outro. O justo é diferente tanto do preguiçoso como do cobiçoso. O que exercita a justiça é generoso em dar e pronto a repartir
o tempo todo que ele adquire com o seu próprio trabalho. Amém? Então ele é diferente. Na batalha invisível contra o egoísmo, a inveja, a preguiça e a cobiça, o justo sábio sempre sai vitorioso. Os versículos 27 a 31 demonstram quão vão se torna a prática da injustiça, visto que a mesma não será abençoada por Deus. Insistir na prática da injustiça é uma luta contra quem? Contra Deus. Já viu um homem desse tamanzinho querendo enfrentar o Senhor do Universo? É o que o praticante da injustiça está tentando fazer o tempo inteiro. Insistir na prática da injustiça é uma luta contra o próprio Deus. Mas os seus sacrifícios não são aceitos. Seu testemunho falso perecerá. Mostram-se resolutos no caminho errado e se tornam abomináveis a Deus, pois este conhece todas as suas intenções malignas. O justo sábio, porém, é a pessoa que sabe tanto ouvir como falar e está sempre atento ao seu próprio caminho. O que ele sabe de fato, o que esse homem justo sabe de fato, o que ele nunca esquece, que há um Deus no céu. Amém? Amém. Há um Deus no céu e que não há como levarmos vantagem sobre ele.